Glória a Deus, amém. Queridos, de fato, o melhor que a gente pode dar para o outro somos nós mesmos, né? O nosso mestre fez isso. Passou um tempo grande com a família, de 30 anos, e 10% do seu tempo ele dedicou à obra intensa com o Senhor, né? Eu tenho estudado muito e lido muito sobre ativismo religioso, né? A igreja ela não pode ser mais um trabalho. A igreja tem que ser um lugar de realização, de plenitude, de presença, mas ela não pode ser mais um trabalho. A gente tem que ter tempo para tudo na nossa vida. A gente tem que ter tempo para passear, a gente tem que ter tempo para se divertir, a gente tem que ter tempo para trabalhar, a gente tem que ter tempo... Me ajuda, gente? Para comer, para tudo, inclusive para adorar a Deus, para servir a Deus, né? O que a gente não pode é inverter essa ordem. Por que antes de ler o texto, né, abre aí no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 6, por favor. João 6, tá bom? Quando você está abrindo. Então, uma das coisas que nós, pastores, nos preocupamos e falamos muito na reunião é que a Igreja Casa e Vida ela nunca se torne mais um trabalho para as pessoas, um fardo, uma obrigação, né, mascarada de voluntarismo, né? Eu conheço gente que está perdendo emprego porque trabalha mais na igreja do que se dedica ao seu trabalho. Eu conheço gente, pai, que está perdendo a esposa porque se dedica mais à igreja do que ao trabalho. Eu estava conversando com uma discípula há pouco, né? Mas eu conheço pastores que não conseguem ganhar os próprios filhos, porque trocou, não é que foi a igreja, mas ela não soube administrar uma coisa que deve ser. Nós não podemos ser equilibrados em tudo, gente. Podemos, Camila, ser equilibrado em tudo? Não. Entre a verdade e a mentira, tem equilíbrio, gente? Entre a verdade e a mentira, tem como ser equilibrado? Não, só tem um lado. Qual, Thaís? Verdade. Entre a fidelidade e a infidelidade, tem que ser equilibrado? Não, não é verdade? Temos que ser fiéis em tudo, em todos os momentos. Então, não dá para ser equilibrado em tudo. Mas o tempo, Rafael, você que está começando, né, com seus 14 para 15 anos, aí, o tempo é uma coisa que a gente precisa administrar e ter equilíbrio, não é? Eu tenho uma discípula aqui, né, que houve um momento que o esposo dela não entendeu, era só igreja. E eu falei, chega, sossega, não desiste do que deu, refaz, recomeça. Então, eu quero, antes de começar a pregar, dizer que essa pregação não há um desejo do Espírito Santo de nos alienar para que vocês sejam funcionários da igreja Casa e Vida ou de qualquer outra igreja, mas de libertar, identificando pessoas ao nosso redor e dentro de nós também, tá? Todo sermão ele tem que concluir, pelo menos, apontando para Cristo. Ele é o nosso referencial. Não adianta ser coach, falar de mim, falar da Jesus. Nós estamos aqui por causa de quê? Jesus. A gente não está aqui. Igreja não é lugar de network. Pode acontecer? Pode. Quero comprar um carro, a Rosana e o Luciano são dono de uma agência, e eu vou lá, né? E olha que pode dar problema, né? Então, assim, igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de vir agradecer. A gente passa a semana toda vivendo, fazendo, construindo, vivendo coisas. E domingo eu falo assim, hoje não, né? Hoje de manhã cedo me chamaram para um evento. Hoje eu falei, não posso. Amanhã é dia do meu Senhor. Mas há momentos? Há momentos. Pastor, domingo agora eu não vou estar aí por uma questão familiar. Vou visitar, vou sair, vou viajar, vou passear. Mas a gente há de saber que nós precisamos de ter equilíbrio. E Ele criou tudo em equilíbrio. E Ele parou um dia. Gente, Deus precisava parar um dia para descansar. Mas Ele parou um dia. Tá? Então, olha para quem está ao seu lado, com muito amor, com muito carinho. Eu sou professor, né? Estou vendo uma irmã ali do lado da pastora, está nos visitando. Eu sou professor, né, irmã? Então, eu tenho essa mania, antes de ter essa mania, tá bom? Os meus alunos repetem. O professor Fábio, o senhor trabalha comigo. Qual é a maneira da gente fazer os alunos guardarem? Hoje não estão ensinando assim, não, né? Hoje não estão mais ensinando, pai. Vovó viu a uva. Não estão mais. Tem um novo método aí. Mas foi esse que eu aprendi, né? Então, assim, repetir.
Repetir, diga comigo bem alto. Repetir gera disciplina. A disciplina é algo acima de todas as coisas. Por isso que, para mim, todo menino e toda menina tinha que servir a pátria. Nem que fosse 6 meses, 1 ano. Para aprender a ter disciplina, pai. A disciplina supera a motivação. Sabe por quê? Tem dia que você pode acordar motivado e fazer. E tem dia que você acorda desmotivado e não faz. Agora, com disciplina, não tem motivação, Michele. Eu tenho que fazer pronto e acabou. Quer ver uma coisa que a gente é disciplinado? Com o nosso dinheiro. Ninguém vai no trabalho no dia que está bom só. Não é verdade? Eu vou, né, Fábio? Inclusive amanhã, aplicar provão o dia todo. Recebeu aí, Varão? Amanhã são 4 dias de provão. Dá um glória aí, Fábio. Estou vendo você ficou amarelo. Né? 4 dias aplicando provão, né? Dá um aleluia aí, Fábio. Ah, meu Deus, baixinho, né? Mas vai ter merenda do Estado de graça para você. Né? Eu vou porque eu tenho que fazer, senão as contas chegam, o boleto chega, não é verdade? E aí eu pergunto para cada um de nós, é a antítese do ativismo religioso. Por que para o homem e para o meu bolso eu trabalho independente da motivação? E para Deus não, que me gerou a vida, que gerou o meu patrão, que gerou o meu trabalho. Por quê? Por quê? Essas questões têm que haver dentro de nós. E o que tem nos desanimado? Nós estamos numa série de mensagens sobre identidade. E identidade é saber quem é. Não à toa que o pastor Tiago com os adolescentes começaram essa série de mensagens, botaram aqui uma carteira de identidade imensa. Lembra? Saber quem a gente é. E, Glaucio, a gente está se aprontando para ser parecido com quem? Com Jesus. Então, ter uma identidade, pastor Rodrigo, se eu estiver errado, o senhor me corrige, é buscar se parecer com Jesus. E uma das coisas que me fascinam em Jesus, a minha mãe e meu pai me deram um livro na minha juventude, que eu li, e hoje eu estou igual o pastor Ulisses. Tenho botado livros em audiobook para eu ir para o trabalho e voltar ouvindo. Às vezes é 1 hora para ir, 1 hora eu vou ouvindo. Vou ouvir o quê? Vou ouvir coisas que me trazem, quero trazer a memória. O nome desse livro eu quero indicar para vocês, por favor, anota aí. Pega um papel, celular, o que você quiser, anota aí. Análise da Inteligência de Cristo, Augusto Cury. Eu estou relendo, ouvindo esse livro. Análise da Inteligência de Cristo. João, eu estou num capítulo que mostra que nada nem ninguém mudavam a natureza e a, diga bem alto, identidade de Jesus, Pai. Nada nem ninguém. E eu estou buscando, irmã, cunhado, essa maturidade, essa inteligência emocional. Eu estou trabalhando para isso. Não importa o que a Lene faça, ela não vai mexer com a minha identidade daquilo que eu estou buscando ser. E, Marcinha, eu tenho um alvo, Márcia. Eu quero me parecer com Jesus. Amém, Márcia? Então, nada vai me tirar, sobretudo quem não quer se parecer. Amém ou não amém? E aí, gente, a gente trabalhou esse tema no final de semana, buscou orientação do Espírito Santo. E o tema, você que está anotando, se não pouparam Jesus, por que poupariam a você? Se não pouparam a Jesus, por que poupariam a você? E o texto que a gente vai ler está no Evangelho segundo João, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 60. Ok? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diga, estou chegando. Quem quer procurar, diga, vou acompanhar no telão. Vamos lá. Eu vou ler pelo telão, tá? E porque é a mesma tradução da minha. Muitos dos seus discípulos, diga muitos, não são todos. Tem hora que a gente tem uma leitura da Bíblia com uma ingenuidade poética, né? De pensar, e isso é pensamento do mal do inimigo, de que Jesus só foi o que foi, Fábio, porque ele era Deus e como homem não teve enfrentamento. Sabe, Rafael? Ah, não, Jesus ele era Deus, né? Muitos dos seus discípulos, diga bem alto, não eram todos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus,
sabendo aí, ó, no gerúndio, ó, sabendo por si mesmo que eles não eram todos, mas havia um grupo em volta de Jesus que, se não pouparam a Jesus, vão te poupar. Ah, pastor, estou desanimado. Um exemplo, né, pastor Lucas, você está meu filho, pastor Lucas, estou desanimado, porque eu botei um negócio lá para o pessoal preencher, e menos de 2/3 preencheram para a gente ver a identidade da igreja. Eu estou parado, eu vou desistir. Tem aí um negócio para você preencher, não tem? A igreja construir a identidade dos membros dela. Isso não pode. Olha para o pastor Lucas, diga, pastor Lucas, eu vou preencher. Eita, quem já preencheu, levante da mão e dá glória a Deus aí. Isso é para a gente criar uma identidade, está na hora de levantar uma liderança, agora está na hora da gente evangelizar, agora está na hora da gente partir, e a gente precisa da característica de todo mundo. Quem vai fazer isso? Eu? Não. É alguém que é mais cartesiano do que eu, que é o pastor Lucas, né? Junto com o pastor Rodrigo, o pastor Tiago. Eu e o pastor Ulisses, nós estamos em quê, pastor Ulisses? A gente marca jantar no hotel, a gente dá aconselhamento, a gente cuida dos pastores mais novinhos, né? Eu estou no meio do campo com o pastor Ulisses tocando a bola. Vai, corre. E eles correm para fazer o gol. A gente só lança a bola. Pastora Janaína é a única menina, bendita fruta, entre os homens. Então, deixa os bichinhos correr aí, até porque daqui a pouco a igreja vai se renovando. A igreja da Duda, do Lucas, do Benjamin, do Bento, a igreja vai se renovando, E eles vão continuar aí. De repente a Gisele vai aí fazer teologia, daqui a pouco o Burnini vai estar aqui assumindo, e vai assim, a igreja vai se construindo, não é verdade? Ela tem que prosseguir. Um bom líder, ele não se baseia tudo nele, ele gera outros líderes. Um bom líder luta para que alguém que ele está formando seja melhor do que ele. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, com o meu avô Costa, é que o meu filho precisa ser melhor do que eu. E o meu neto melhor do que o meu filho. Fazendo isso, gente, a gente já está fazendo algo muito bom por esse planeta. Trabalhando uma geração que seja melhor do que a nossa. Por isso que a nossa primeira igreja é o nosso lar. A igreja, como templo, é lugar de confessionalidade, é lugar de juntos agradecer a Deus, é estar na mesa do Pai dizendo obrigado. E apresentando desafios e chorando no altar. Mas o nosso desafio mesmo não está aqui. Nosso desafio mesmo não é botar roupa e hoje cedo vir para a igreja, não. Nosso desafio está no cotidiano, dentro de casa. Só que o inimigo, o nojento, o ceboso, o ladrão, ele quer mudar tudo. E ele vai usar pessoas para poder tentar te paralisar. Para ser usado até para essas pessoas. Mas pessoas são ruins. Sim, são ruins. Às vezes eu fui ruim também. Quem aqui em algum momento falou, por que eu fiz isso? Só eu? A gente é ruim. Mas esquecendo das coisas que a gente prossegue para o alvo. Se Jesus me perdoou, por que eu não vou perdoar? Lógico que perdoar não significa continuar vivendo a mesma coisa com coisas que nos feriram, nos maltrataram, nos machucaram. Não é verdade? E às vezes com pessoas também. Mas eu não posso desistir de viver, de acompanhar, de seguir, de buscar, de fazer o meu melhor, porque alguém feriu, não é, Bruno? Porque alguém me decepcionou, porque alguém desistiu. Então, esse sermão ele tem o caráter exortativo. Exortar não é Luciano! Não, exortar é Caio, não pare, levante, não desista. O exortar é mais ou menos, gente, a pessoa está morrendo. Aí quem já viu em filme, né? Inclusive minha mãe veio a falecer, primeiro a vontade de Deus, né? Porque na clínica não tinha o desfibrilador. É um choque? Pum, mas é para ressuscitar. Então, exortar no grego, não existia essa palavra desfibrilador, né? Mas é próximo de fazer a pessoa voltar à vida, a respirar, a ter o tônus de novo, a abrir os olhos, e não, não, vou te exortar, isso aí não é verdade. Exortar não é humilhar, não é jogar na cara, não é botar o dedo na cara, mas falar coisas que muitas pessoas sabem e não dizem, e que podem ajudar. A gente pode exortar falando com amor, com jeitinho, com carinho, e que o Espírito Santo me use essa manhã para todos nós. Amém? Então, gente, vamos lá, né?
Se até Jesus, o Filho de Deus, era perfeito ele? Sim ou não, gente? Ele era santo? Sim ou não, gente? Amoroso? Jesus era amoroso, gente? Gente, Jesus curou enfermos? Sim ou não? Jesus libertou oprimidos? Alimentou multidões? Sim ou não? Mesmo assim, Marcelão, ele não foi poupado por pessoas. Acabamos de ler. E se a gente continuar, ó. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e perguntou: isso vos escandaliza? Dizer a verdade, corrigir, escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito de vida. Ele está falando da natureza humana, porque o espírito ali está com letra minúscula. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não acreditavam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Até quem traiu ele. Há um acento grave aí, né? Indicando uma finalidade para quê? Vista disso, para isso, né? Muitos dos seus discípulos, leiam vocês, e já não andavam? Amém. Vamos lá então? Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Não a do pastor, mas através da voz dele. Fala comigo, Senhor. A tua palavra não volta vazia. É uma promessa tua. E eu quero requerê-la nessa manhã. Preciso ouvir tua voz. Fala comigo. Amém? Quem somos nós, Letícia, para achar que todo mundo que anda do nosso lado, de fato, tem um coração comprometido com a gente? Irmãos, todo mundo que se achega a nós, chega com interesse. Não há, segundo a sociologia, afinidade sem interesse. O segredo, irmã Rosana, é descobrir qual o interesse. E isso, Gláucia, é algo que nós temos que buscar. Quem quer sabedoria aí, levanta a mão. Quanto custa, Luciana Januário? Nada. Se você quer sabedoria, diz Provérbios, peça quem? E ele vai dar de quê? E se você der o dízimo, é isso que diz lá? Se você der oferta, é isso? Se você der dinheiro para o pastor, é isso? Ele vai dar de graça. Na Bíblia nós vemos pessoas se movendo, até orando com Deus, mas sem sabedoria. E lá na frente Deus teve que consertar tudo. Quem lembra de uma mulher chamada Ruth, que escolheu ser filha de uma pessoa amarga, que transformou o seu nome de doçura, Noemi, para amarga, Mara? Quem conhece? Por que essa epopeia chegou até Obed? Por que chegou até ali? Por que, gente? Por que chegou? Porque um pai, tem um nome que me lembra coisa não muito boa, Alimeleque, decidiu sair de Betel, diga comigo, casa do pão, e ir para um lugar na terra de Moabe. Levou os 2 filhos. Morreu ele e os 2 filhos. Ficou a mulher e 2 noras. Uma, já disse o nome dela, né? Qual era o nome de uma? Ruth, já falei. Qual é o nome da outra? É o que ela queria, órfã. Ela, em vez de ser filha de Noemi, preferiu ser órfã. Agora eu te digo, eles saíram com uma promessa, com uma oração, mas sem sabedoria. A morte do Ayrton Senna já nos mostra
que velocidade sem direção, tem engenheiro aí, né, na casa. Velocidade sem direção vai dar o quê? Vai dar o quê? Acidente. Acidente. Então, há condições da gente se mover em direção a lugares e a pessoas sem a direção de Deus. Então, põe a mão nos olhos e diga: Senhor, me dá discernimento das pessoas que se achegam a mim. Eu tenho orado intensamente sobre isso, porque Jesus subia para orar sozinho, porque eles não podiam ouvir. Eu creio que Jesus estava até falando: Senhor, eu sei que Judas é isso, Senhor, mas não podia falar perto deles. Houveram orações de Jesus que só o Pai podia ouvir. O que significa isso, Bruno? Falamos domingo passado que precisamos de um momento a sós com Deus, diariamente. Irmãos, olha para cá. Se Jesus precisou uma vez, você precisa todo dia. Adote isso para você. Jesus precisou disso? Precisou. Se ele precisou uma vez, João, eu preciso todo dia. E tem gente ruim igual a mim que precisa de toda hora. Se deixar sair da cabeça, né, Lene? Foi-se. Então, transformar a mente. Que senão... Fala, pastor Lício. Dá ruim. Tá? Então, durante o dia e em vários sucessivos relacionamentos, e eu estou vivendo um relacionamento novo agora, apaixonante. Eu nunca pensei que me apaixonaria por homens, e estou apaixonado por dois, chama-se Bento e Benício, né, que transformaram a minha vida. Essa palavra avô muda vida, não é, pai? Amém. Muda, transforma. Quem já experimentou sabe? Avô, avó. Quem ainda não experimentou, aguarde. Pastor, mas eu não tive filho. Você pode ser avô, pai e mãe, né, de quem você quiser. Meu Deus, fotógrafa nova. Peraí, vou até parar. Aí me falaram, camisa nova, hein, pastor? Não. Essa camisa é da época que o pastor Rodrigo se converteu. É que minhas roupas voltaram a dar. Ontem eu andei com a pastora 10 quilômetros. Falava para ela, vamos, é só até ali, só até ali. É só até ali. Aí ela chegou na igreja hoje com o pé cheio de bolha e falou para a Ana e para as mulheres que estavam aqui: não confiem nele quando ele chamar para dar uma caminhada. Ai, sorrisinho. Pregando. Só tiram foto minha horrível, de boca aberta. Adorando. Pronto, chega. É porque tem o primeiro dia de serviço, eu estou querendo te dar uma moral. Há relacionamentos que mudam a vida da gente. Né? Transformam. Né? E quando a gente se torna avô, parece que há uma invisível, não é cobrança nem imposição, há uma visível circunstância que nos move a pensar várias vezes mais. Se eu trabalhava pelos meus filhos, no sentido de querer ser melhor, eu agora quero trabalhar em dobro para me aprontar mais rápido, porque agora, Dilson, eu sei que o meu tempo está se abreviando muito rápido e a vida está passando muito. Tem uma música que, ainda que não seja de cunho evangelical, ela nos traz coisas, o apóstolo Paulo diz para examinar tudo e reter o que é bom. E essa música diz assim: eu só quero saber o que pode dar certo, porque eu não tenho tempo a perder. O mesmo grupo escreveu uma música chamada Epitáfio. Quem sabe o que é Epitáfio? É aquela pedra que tem no cemitério onde coloca aqui jaz. Né? Queria ter amado mais, queria ter brincado mais, queria ter me importado menos, com sentimentos pequenos. E quem consegue viver isso antes de ser avô, vai ser melhor do que eu, pelo menos. Sabe? E uma das coisas, quando a gente chega a ser avô, aos 56 anos, em janeiro faço 57, né, é que eu preciso zelar pelo meu tempo, porque eu preciso dar o meu melhor para Deus, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos e para as pessoas que me amam e que dependem de uma posição de fé minha. Então eu não posso perder tempo com outros interesses que vão me roubar tempo de coisas que eu poderia estar vivendo. Quantos entendem isso?
Foi por isso que muitas vezes, Fábio, Jesus não respondeu. Jesus não deu importância. Ele não estava ignorando, ele não estava sendo grosso, diz ele. Ele apenas estava priorizando aquilo que deveria ser importante. Quando dizem para Jesus, está todo mundo te tocando. Michele, se sou eu, pastor Lucas, a gente ia ficar brigando ali, discutindo. Então não tem vergonha, está falando isso para mim? Está pensando que Jesus nem ouviu, ele tinha que... A mulher com fluxo de sangue já tinha sido curada. Agora eu tenho que ir para a casa de Jairo. Por quê? Tem alguém morto lá. Entre discutir com você e ir para a missão de ressuscitar, eu prefiro ressuscitar. Quantos estão entendendo isso? Dá um glória a Deus. Tem certo momento que a gente está dando ordem de prioridade com coisas que não vale a pena nem responder. Magoado com coisas que você está colocando no teu cotidiano. A mágoa com situações, com coisas, com as pessoas, colocam as pessoas acima do nosso patamar de vida. Em primeiro lugar é Deus, mas eu estou deitado, magoado, pensando naquela pessoa, ela já ocupou o lugar de Deus. Eu estou com um almoço de família, mas eu estou chateado com uma circunstância que aconteceu, a família já ficou para trás. É aquela circunstância, roubou o nosso tempo, roubou o nosso melhor, roubou aquele momento. O problema é que a gente está vivendo a vida como se fosse um filmezinho de Instagram, de TikTok. Não é. A filmagem ela é feita de várias fotografias, você sabia, Duda? Porque a filmagem, a filmadora, ela na verdade é uma máquina de retrato que tira várias fotos e faz um filme. E a gente não está dando importância para o retrato, Natália. A gente está preocupado ali, né, com o resultado da filmagem, que muitas vezes não é nem verdade. Então, sobre a identidade que nós estamos pregando, uma igreja relevante, uma igreja que tem identidade, nós temos que ter a identidade de Jesus no sentido de priorizar e não deixar que pessoas, situações, roubem o nosso melhor. Eu posso resolver? Eu vou resolver. Não posso resolver? Jesus vai resolver, mas eu não vou deixar de viver. Quando minha esposa teve câncer, né, eu podia ficar chorando dentro do quarto com ela, todas as vezes. E a médica lá no INCA, assistente social, falou para mim, faça ela rir todo dia. A probabilidade dela ser curada vai ser grande. E trate ela como se fosse o último dia. Quantos já viram um filme antes de partir? Como se fosse a primeira vez? Já viu? Ali é a realidade da nossa vida. Amar muitas vezes é esquecer tudo que passou e recomeçar através de um momento novo, tirando do passado só o que presta. Senão nós seremos os religiosos mais tristes, mais amargurados da face da terra. E pior, os piores religiosos do mundo, porque eu não vou citar nome, gente, não vou citar nome de religião. Há religiões que as pessoas vivem aquilo porque elas não conhecem a Jesus. Nós não, nós conhecemos o príncipe da paz. Nós não servimos ao príncipe guerreiro, ao príncipe da morte, ao príncipe das trevas, ao príncipe que separa casamento. Nós não vivemos o príncipe que exige de nós sacrifício. Ele foi sacrifício por nós. E essa é a nossa identidade. Entender que muitas vezes perder é ganhar com Jesus. Deixar para lá não é ser otário ou ser bobo, é muitas vezes prosseguir. Tem sentimentos, coisas e pessoas que vão nos prender num lugar, pastor Tiago, que não vão nos permitir ir aonde Deus quer. E eu vou ficar fazendo conta de coisas que eu perdi ao invés de ir para onde Jesus quer. Chega. Basta. Eu quero caminhar com Cristo. Aprendi com a dona Dinha. Eu quero estar com Cristo. Vê se tem velho aí. Onde? Meu, quanta gente velha. No lance. Na frente. Para. Quem aqui serviu o quartel, ou foi militar, ou é militar, levanta a mão. Talvez você não serviu, pastor, o culto, então não serviu para mim. Tá bom. Quando Davi quis matar Urias, o que ele fez? Mandou Urias levar uma carta, dizendo para o comandante colocar Urias lá atrás. Aonde? O hino diz que quem vai na frente é honra. Então morrer por Jesus é lucro. Só que não é uma morte física que a gente está falando. É pior. É uma morte de decisão. Sacode de 10 e diga, hoje é manhã de decisão. Tem gente
gente que anda com a gente, mas não está com a gente. Tem gente que aplaude a gente, mas nos abandona. É que Jesus está dizendo. Tem gente que recebe você, mas não se compromete com você. E esse discurso foi duro para aqueles que estavam ali, para os que estavam com aquela intenção. Tem uma frase que eu gosto muito, o pastor Rodrigo gosta de frase. Eu peço que a mídia pegue essas frases e coloquem lá, porque vem do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas, Fábio, que me sacudiram é: se não pouparam Jesus, que era perfeito, diga bem alto, perfeito. Se não pouparam ele, vão me poupar da minha humanidade falível? Então sacode 10 aí e fala: para de mimimi, para de nhenhenhé. Se não pouparam Jesus, vão te poupar porque o cara era perfeito, fizeram tudo isso com ele, gente andando do lado dele, murmurando, falando mal, reclamando. Ah, estão falando mal de mim. Ah, fizeram isso comigo. Fizeram com Jesus. Acorda. Levanta a mão direita aí. Diga bem alto. Acorda. É, também. Tem hora que a gente está como aqueles dois indo para Emaús, ó, chorando. Falei isso domingo passado. Ah, ele morreu. Já era domingo. Jesus já tinha? E eles estavam na sexta-feira ainda. Jesus estava do lado deles, Dona Marisa, indo com eles. Partiu o pão, Vera. Leila, comeu com eles, Janalice. E eles estavam ali. Ué, meu Deus, não era ele que, porventura, deixaram, João, de viver com Jesus, Luísa? Porque a mágoa, a dor, a desesperança, a tristeza, o desânimo, tomou o lugar de Jesus. Posso ouvir o misericórdia? Mas não estou falando misericórdia deles, não. É que a gente, às vezes, vive isso. E é natural, somos seres humanos, somos falíveis. Mas hoje o Senhor me levanta como um profeta na tua vida para quebrar esses grilhões aí, quebrar esses cativeiros aí. Você é melhor do que você imagina. Ninguém pode te prender, prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu quero me parecer com Jesus. Porque o que fazem com você, Michele, não fala nada de você, fala de quem é a pessoa. Então, Catinha, quantas vezes eu fazia bagunça? Levanta a mão, irmã. A minha irmã se metia e apanhava nós dois, né, irmã? Porque o pai sabe o que faz. O pai está ali. Ah, vai entrar junto, né, pai? Castigo para os dois. Se ela ficasse quietinha, intercedendo, ela não ficaria no castigo e ainda ia me abençoar. Irmão, está aqui, ó. Trouxe. Uma vez minha mãe falou assim: só tem 3 pães. Come aí. E minha mãe é o tipo da pessoa que diz assim: vai comer o que tem, né, pai? Vai comer o que tem. Meu pai e minha mãe ensinaram com isso. Se era angu com carne moída, angu com carne moída. Se era angu puro, era angu puro. E aquele negócio, pai, que pinta assim, que minha mãe cortava picadinho, que ela colhia, você escolhia, aquela bolinha tinta, Bertalha. Ah, meu Deus, tem Bertalha. Mas... angu, Bertalha e ovo. Diga misericórdia. É bom, gente, é bom. Aí uma vez minha mãe falou: só tem 3 pães. Vou fazer um misto. Quem satisfazer, eu como com um. Senão eu divido o outro pão. Ou então quem está com mais fome fala: eu estou satisfeito, deixa para minha irmã. Tu lembra, né, pai? Aí eu falei: tá bom, mãe. Ela fez 2 mil, Dudu. Aí eu falei assim: irmã, vamos fazer uma aposta. Tu lembrou, né? Quem comer primeiro come do outro. Só que eu estava com um pão assim, eu já tinha comido a outra metade. Diga misericórdia. Trapaceiro. Sai de mim, Jacó. Jacó saiu de mim. Aí ela falou: valeu. 1, 2, 3 e... eu fiz assim, ó. Aí ela só tinha dado uma mordida. Me dá. Aí comi o pão dela. Mãe, peraí, comeu meu pão todo. Aí minha mãe falou: Paulo, vem, nem se estressou. Paulo, vem cá. Vai lá e compra um saco de pão plus vita. Nunca mais Jacó se manifestou na minha vida. Vocês já comeram um saco de pão plus vita, gente? No final eu olhava para a Rosana assim e fazia assim. Ia lá no banheiro, enchia a boca de pão
E tchó, a descarga era aquela assim, tchó, né, pai? Não era tchá, era tchó. Tinha banheiro no quarto não, né, pai? E se trancasse dentro do quarto, tirava a porta, né? Aprendi isso. Né, Lucas? Cadê o Lucas? Pastor Lucas. Falei, se fechar a porta, eu arranco a porta, hein? Né, Tiago? Arranquei a porta. Dia que tiver tua casa, tu tranca a porta. Agora não, a porta é aberta. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o pai, ele sabe onde está tocando, o que está fazendo, aonde. Não se meta em briga de pai com filho, não se meta. Diga assim para quem está ao lado, vai sobrar para tu, hein? Mas não sabe o que me fez. Não precisou a mãe e o pai compraram um saco de pão e ela ficou rindo de mim, né? E eu tive que comer aquilo tudo, quase morri de alergia a presunto e queijo. Acho que era presuntado aquilo, né, pai? Faz aí, levanta a mão aí. O pai sabe. Aí a Thaís vai falar, mas o senhor não sabe o que o Brendo fez comigo? Sai daí, Thaís, deixa o Brendo com o pai. Amém, gente? Quem entendeu isso, então, glória a Deus. Que eu quero fechar aí com você aqui, se não pouparam Jesus, gente, que era perfeito, que curou, que libertou, que deu comida para a multidão. Que dirá o Fábio, tadinho? Professor de espanhol, hablas espanhol? Muy bien. Hã? E dirá o Pérez, pastor Pérez, e dirá o Dudu, e dirá o Luquinha, botafoguense, diga misericórdia. Ontem, eu descobri algo, depois de ontem. Eu não infarto nunca mais. Assistindo o jogo, mano. Qual o contexto histórico disso tudo que está vivendo aqui em João 6, gente? Jesus realiza a multiplicação dos pães. Se você voltar aí, volta aí. Tá? Anterior, né? No capítulo 6, ele realiza a multiplicação dos pães, a multidão vai crescendo, o movimento aumenta. Bruno, entre aspas essa palavra, tá? O sucesso aparece, todo mundo passa a falar de Jesus, mas Jesus não está impressionado com aquela multidão. Ele está interessado em corações que estão comprometidos. Posso ouvir um glória a Deus? Então ele fala, está uma galera aqui. Lembra de uma coisa? Jesus, ele é sucinto, a gente que não entende. Quem já pescou com rede aqui? Levanta a mão. Só eu e meu pai? Quando você pesca com rede, você pega todos os peixes? Não, você só pega o calibre daquela malha. Tem malha 0,20, 0,40. Quanto maior a malha, você vai pegar peixe maior, mas os pequenos tu não vai pegar. Jesus, quando nos chama, nos faz um convite, nos convida a ser o quê? Pescadores. Nem todos os homens vão parar na rede que Jesus quer. Posso ouvir um misericórdia? Olha para 10 e diga, nem Jesus conseguiu salvar todo mundo. Para com essa utopia, homem. Fala para mim. Fala para mim, gente. Alguém pode profetizar para mim? Para com essa utopia. É para lançar rede. Não é para ser o dono da rede, dos peixes. E Jesus está falando ali. Está mostrando. Ele começa a ensinar verdades profundas. Nesse mesmo capítulo, Dona Leila, ele diz, eu sou o pão da vida. Nesse mesmo capítulo, ele diz, quem não comer da minha carne. Em função dessa declaração, os cristãos foram perseguidos pelos imperadores iniciais. Pastor Tiago, professor de história, citou isso na quinta-feira, falou sobre alguns imperadores. Perseguiam porque diziam que os cristãos eram canibais. E Jesus estava falando da Eucaristia, da Santa Ceia. Em função disso, alguns interpretam que na hora da ceia, né, o pão vira carne. Né? Consubstanciação, transubstanciação, né? E para nós, representação. Representa. A gente não está aqui para discutir nada. A gente está para explicar o que a Bíblia está dizendo. Mas, de fato, o que ele está querendo dizer aqui, Luquinha? Que Jesus sai do milagre e entra na entrega, Rodrigo. Ele sai do benefício e entra no compromisso. E é aí que tudo começa a mudar.
Bate a mão assim e diga, agora vai começar. Eu tenho 15 minutos. Vamos lá. Desafio. Desapega. OLX. Versículo 60. Duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Versículo 66. Muitos voltaram atrás e já não andavam com ele. Lelê, nem todo mundo que se aproximava de Jesus permanecia com ele. Agora olha para quem está olhando com carinho, olha para trás também, olha para a Lene, por favor, Ana. Diga, para com essa utopia. Dentro daquele ambiente, haviam pelo menos 3 tipos de pessoas nesse momento. E sabe o que é pior? Esses 3 tipos estão em volta de você, Michele, lá no consultório. Esses 3 tipos estão em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não vou ser indelicado aqui. Existiam lá e continuam existindo assim. E muitas vezes nós, em algum momento da vida, fomos um desses 3 tipos de pessoas. Por isso que nós estamos buscando identidade para parecer com Jesus. Quem ele foi? Anote aí, análise da inteligência de Cristo Augusto Cury. Pastor, não estou com dinheiro, não tem que comprar. Tem YouTube? Tem. Bota lá. Audiobook, análise da inteligência. Quem tiver aí com o celular, por favor, bota já no grupo lá, por favor. Tá bom? E quais são esses 3 tipos de pessoas? Pastor Ulisses está perguntando. Vai, pergunta, Ulisses. Que pergunta maravilhosa. Primeiro, os descomprometidos. Você pode estar andando com gente descomprometida, é amiga, é gente boa, é legal. Fala coisas boas, é botafoguense, mas é descomprometido. Qual a característica da natureza dessas pessoas? Não vou dizer caráter. O que a gente pode transformar caráter. Jesus transforma caráter. O mentiroso passa a ser o juiz verdadeiro, né? O que era chamado de Levi passou a ser chamado de Mateus. O Bartimeu, de cego, passou a enxergar tudo, mais do que todo mundo. Ele chama Jesus, filho de Davi, chama ele de Messias, sem ele ter se declarado diretamente ainda na cruz. Então, Jesus transforma caráter. Mas, às vezes, Fábio, a gente usa de persona, não é? Já aconteceu contigo, Fábio? Tu sai chateado com a Aline e tal e tudo, e aí quando chega e vê a Amanda, aí tu interpreta um papel. Já aconteceu, para não ferir nossos filhos. Tem um filme maravilhoso também, gente, chamado A Vida é Bela. O camarada está sofrendo dentro de um campo de concentração, mas ele interpreta um papel para que o filho não morra. Que os soldados estão brincando de pique-esconde. Veja esse filme, quantos já viram aqui? Veja de novo, A Vida é Bela. Há momentos que é necessário, mas nós não precisamos adotar isso como estilo de vida. Não precisamos estar como um ator interpretando o tempo todo. E, infelizmente, Luciano, tem gente ao nosso redor que interpreta o tempo todo. Não se mostra. Está sempre bem. Desconfie de pessoas que estão sempre bem. Desconfie de pessoas que não têm problema. Desconfie de pessoas que nunca choram. Porque isso não é humanidade. Jesus estava sempre bem. O texto diz que ele construiu um azorrague. Ele não chegou lá e saiu chutando e quebrando tudo assim, do nada não. Um dia anterior ele estava construindo amanhã. Eu vou quebrar todo mundo. Construiu um azorrague. Não disse se era de osso ou era de pedra de cobre, de gancho de cobre. Mas chegou lá descendo, a mulher não estava bem, ele precisava colocar em ordem. E vai ser desse jeito. É o momento de Jesus olhar para Pedro e falar, para trás de mim, Satanás. Jesus chorou, gente? Sim ou não? Jesus chegou a pensar em passar o cálice? Meu Deus, e eu sou melhor do que Jesus. Estou sempre bem. Desconfie. Desconfie da religião daqueles que não ri diante de uma piada. Estou falando de coisa suja, não de coisas alegres. Ontem eu vi uma piada linda. Minha mulher com os pés cheios de bolha, voltando do shopping. E eu falei, olha para lá, meu amor. Não olha para o pé. Ela, o que tu está vendo? Eu falei, olha aquelas montanhas. E o sol lá já está lá atrás. Olha que cinza lindo do teu pé. E aquele sol maravilhoso da esperança. Ela, mas eu quero ir embora. Vamos embora.
Eu não vou rir diante disso. Se eu não rir diante disso, eu vou brigar. Não é? Eu comprei um chocolate de mimo para ela. Né, meu amor? Tá bom. Se a gente não rir mais, a gente vai chorar mais. Se a gente não rir mais, transformar momentos ruins em prazeres, em alegria, enxergar o melhor. Meu Deus, está chovendo, que droga. Não, glória a Deus, eu tenho um guarda-chuva. Aleluia, eu tenho um casaco. Meu Deus, vou ter que pegar ônibus de novo. Se você anda com gente que reclama o tempo todo, você vai ser um reclamador. Agora, você precisa transformar a sua mente. Quer transformar? Ao invés de reclamar, usa um graças a Deus. Vai vir vontade de reclamar. Eu tenho emprego, graças a Deus. Tenho ônibus, graças a Deus. Eu não estou no INCA, graças a Deus. E assim vai. E aí tua vida vai começar a melhorar, porque a gente atrai aquilo que a gente é. Por isso que a transformação tem que ser de dentro para fora. E esses descomprometidos, né? Eles só querem receber. Onde você vê isso? Volta um pouquinho comigo. Está em João, gente? Está em João, versículo 26 agora, capítulo 6. Vocês me procuram por quê? Vai, lê aí. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas por quê? Vocês só querem realizar sua necessidade. Descomprometido. Estavam perto, mas o coração deles, longe, eles só queriam receber. É em Provérbios, gente, que fala sobre duas irmãs, dá e dá. É Provérbio? Me ajuda aí. A sanguessuga tem duas irmãs, dá e dá. Tem gente que por mais você dá, não tá bom. É sanguessuga, vai te sugar, vai te sugar, vai te sugar, vai te sugar, vai te sugar. Provérbios o quê, pastor Rodrigo? 30:15, lê comigo. A sanguessuga tem duas filhas, né, irmã? Não, perdão, gente, errei. A saber, Dadá. Olha o nome da miserável. Me dá, 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 me dá. Há três coisas que nunca se farta, sim, quatro, que não dizem basta. Vamos todo mundo levantar a mão e dizer basta. Sanguessuga dos meus pensamentos, sanguessuga das minhas emoções. Chega de drenar minha energia vital, de eu ficar colocando coisas em ordem de importância para sofrer. Chega, eu conheço a Jesus, a identidade dele, conheci Paulo, sei a identidade dele, conheci Pedro, morreram por uma verdade, morreram cantando, podiam estar reclamando, chorando, Jesus me abandonou, não, me crucifica assim não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Temos que virar o jogo, senão a gente vai morrer vivo. Gente, eu não estou chamando ninguém de interesseiro, por favor, tá? Estou chamando de descomprometido. Querem o coração, mas não querem o compromisso. Querem bênção, mas não querem servir. Querem receber, mas não se envolvem. Participam quando é conveniente. Somem quando é necessário. Se na hora que você está vivendo uma necessidade, as pessoas somem, Deus está te mostrando. Não é para você sofrer, é para você sair desse sofrimento e decidir com quem eu vou continuar andando. Quantos entendem isso? Diga, glória a Deus, entendi. Quem vive só para receber, nunca amadurece para se comprometer. Não é vingança, não é raiva do Rodrigo, que na hora que eu quebrei minha perna, estava lá de cadeira de roda, não pôde fazer nada. Não é nada, é Deus mostrando, filho, olha só, quem só vive para receber nunca vai amadurecer. Se não vai amadurecer, vai viver verde. Meu pai trouxe para mim, de um amigo dele lá, que mandou para mim um montão de caqui verde. Está lá amadurecendo. Aí meu pai falou, quer saber de uma coisa? Pinga vinagre na tampinha dele que tu vai ver uma coisa. Aí você pega 5 e pinga vinagre, 5 não pinga vinagre. Sabe o que acontece? Os que pingaram vinagre, pastor, amadurece mais rápido.
E talvez você esteja passando isso, não é desgraça não, não é dor não, não é sofrimento não, não é diabo não. Levanta a mão e recebe aí. É Deus com pressa de te amadurecer. Acorda, sacode e diga: vem, Senhor. Só que amadurecer dói. Dói. Não é fácil. Segundo tipo de pessoas, Jesus, tem 5 minutos. Os inconstantes. Falamos o primeiro, qual foi mesmo, Letícia? O primeiro quem foi? Descomprometido, descompromissado. Ok. O segundo, inconstante. Ele não é descomprometido, Camila. Ele é inconstante. Eles não permanecem, tem altos e baixos. Versículo 66, Michele. Muitos voltaram atrás e já não andavam com eles. Burnini, tem gente que até começa, mas não continua. Já viu gente que começa um curso, aí para, começa outro, para, começa outro, para, começa... Se juntasse tudo, ele seria NASA, PhD. Mas é inconstante. Põe a mão assim. Não é cavalo não, não é arreio não, tá? Faz assim, ó. Foco. Vira para a direita agora, ou para trás. Diz, foco. Ao outro lado agora, ó. Foco. Para o outro lado agora, ó. Foco. Eu conheci um menino que começou direito e falou: não quero mais isso para minha vida, pai. Tá bom. E entreguei. Depois esse menino, eu quero ser oficial do exército, vamos lá para você. Não, não é mais isso, pai. Esse é um menino, outra teologia. Agora eu vou ser médico. Não, você vai terminar agora a teologia e só vai para a Argentina casar, voltar de lá casado. Posso ouvir um glória a Deus, pastor Tiago? Viu? Depois que terminar. E olha, sabe o que eu vejo nessa manhã? Deus está te dizendo, só vai depois que terminar. Para com isso. Agora você só vai depois que terminar. Vou te mostrar de castigo. Desculpa, pastor Tiago, te citar, mas eu precisava desse argumento. Tem que ser de dentro de casa. Só vai depois que terminar. Então termina, sai logo do castigo, come logo esses pães todos aí, misto quente. Tu já foi Jacó, já trapaceou a tua irmã. Agora só vai sair da mesa, pai, depois que comeu o pão todo. Sacode 10 e fala: paga o preço logo, filho. Termina com isso. Põe a mão no peito assim, ó. Fecha. Fala: eu escolho deixar aí nessa manhã. Diga: vai. Tem coisa, Bruno, que é para o pai, não é para você se tocar, não. Irmão não conserta irmão. Pai conserta. Deixa Deus consertar. Isso acontece o tempo todo. A gente chama, não responde. A gente pede, ignora. A gente marca, não aparece. A gente precisa, não se disponibiliza. Depois diz assim: eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo porque é prioridade. Se não tem tempo para você, é que você não é prioridade. Acorda. Duvido que alguém deixe aqui ter tempo para ir ao banheiro. Tem jeito, filho. Ontem a pastora fez lá um bifinho com uma gordurinha, meu filho. Não, agora não tenho tempo para ir no banheiro. É prioridade, é necessidade. Então, pastor Ulisses, se você não tem tempo para mim, eu não sou necessário para você. Quarta-feira eu te chamei para tomar café, para a gente almoçar junto e depois ir no hotel. Não, só posso ir no hotel. Tá bom. Está com isso aqui dentro de mim ainda estou aqui no meio do sermão liberando isso. E depois diz, Vera, a gente precisa estar mais junto. Hipócrita. Cadeira, gente, ele tinha que ir com a Vera no exame. São sinais, os sinais estão aí o tempo todo e a gente está, ó dia, ó azar. Sacode 10, acorda. É Deus mostrando. Passou com Jesus. Não era a falta de ensino de Jesus, não era a falta de oportunidade, era a falta de constância. Era a falta de compromisso. Irmãos, olha para cá. Eu posso citar o nome, que é um filhão. Eu já vi doutor William desentupir fossa no encontro com Deus. A pessoa comeu muito arroz, feijão, entupiu lá no sítio, dona Marisa. Eu vi o doutor William botar um plástico na mão
e botar a mão na fossa e desentupir fossa. E eu já tive, em 25 anos de ministério pastoral, gente que trabalhava, por exemplo, como pedreiro, e eu pedi, pô, irmão, dá para você vir esse final de semana para botar uma massa ali? Pastor, já sou peão a semana toda, não é aqui que eu vou ser peão. E depois ficar desempregado e passar Porque se eu não estou pronto para servir a Deus, eu vou servir em tudo quanto é lugar, porque era isso que Jesus está dizendo. E Lucas retrata no capítulo 9, no versículo 62. Quem não põe a mão no arado, não pode. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Diga misericórdia. Não é a igreja te fazer de escravo, de você só viver igreja, de não ter tempo para a família, não é isso. Mas levanta a mão direita e diga, Senhor, eu preciso servir. Porque no reino dele maior é o quê? Vai continuar sendo menor aí. A vaidade, gente, não é só não tem nada a ver com poder aquisitivo. Trabalhei e vivi com pessoas que eram extremamente ricas e extremamente humildes. Já encontrei muita gente que não tem poder aquisitivo, como tinha essa pessoa, ou totalmente inverso, extremamente orgulhosa. E essa é uma característica do inconstante. Ele é orgulhoso porque ele está bem. Perdão, ele é inconstante porque quando ele está bem, ele está bem. Mas quando bate o orgulho nele, aí ele abandona. Onde você vê isso, pastor Fábio? Você que é um letrado na área também da hermenêutica, né? Comparação de texto lá, não é? Esse discurso é muito duro. Mexeu com eles. Luísa, mexeu com o coração dele. Não, eu não estou aqui para ouvir isso, não. Não estou andando contigo, Jesus, para ouvir isso, não. Ou seja, eles não estavam ali porque queriam alguma coisa, eles queriam... Judas é um mau exemplo disso. Ele dizia de Jesus porque os planos que ele tinha com Jesus eram maiores do que os planos que Jesus tinha com ele. Posso ouvir misericórdia, gente? Diga, Senhor, eu reconheço nessa manhã. Diga bem alto, eu reconheço nessa manhã que os teus planos são maiores do que os meus. Tem isso na palavra e o Fernandinho fez até uma música, não tem? Me ajuda aí, pastor Rodrigo. Você quer dar? Pastor Tiago, como é que é? O pessoal do louvor aí. Duda não está sem camisa hoje, mas tudo bem. Não quero nem olhar muito para ela. Nani Azevedo, pai? Ai, que lindo. Bonitinho, pai, mas não é esse não. Os teus planos, não é isso? Salmos, né? Os teus caminhos. Põe a mão no coração e diga, toma minha vida, tudo é teu. Não é isso? O problema, gente, é que muitos... Isso, pai lindo. O problema não é começar, é permanecer. Essa é a característica do inconstante. Ele até começa, mas não permanece. Foram com Jesus até ali. Agora algo, fala para mim, eu vou dizer para vocês, vocês dizem para mim, tá bom? Porque o que corta para aí, corta 2 vezes para cá, tá bom? Então levanta a mão direita e profetiza para a minha vida. Jesus não perdeu por falta de poder, mas perdeu por excesso de verdade. Ele foi verdadeiro. Ele ensinava, eles não ouviam. Ele chamava, eles não respondiam. Ele confrontava, e aí, você pode dizer sim a vida toda. Um não para o inconstante faz ele ir embora. Pode ser bom a vida toda. Um não, um confronto, um dia mal. Eu estou 39 anos com a pastora como namorada e 35 como marido. Chuta aí. Quantas vezes eu já tive um dia mal com ela? Desses 39 anos. Chuta aí, Michele, quantas vezes? Você acertar, vou te dar uma viagem para Paris. Sozinha, sem filho e sem Dilson. Melhorou? Para você descansar uma semana. Nem eu sei. Né? Mas você ganhou, e agora? Ferrou. Janaína, tem pontos no cartão lá para o mundo.
Tá bom. Alguém acha um restaurante com o nome de Paris aí, por favor? Me ferrei agora. Hein, filha? Ah, na praia tem. Pronto, Michele, vou te mandar. Não dá para contar quantas vezes, mas entre nós, na frente dos nossos filhos, falamos no casal Raiz, né? Havia um acordo. Tiago e Lucas sempre escutaram dia bons e dia ruins. Seu pai nunca vai se separar da sua mãe. A gente tem um acordo de homem e de mulher com Deus. Pode crescer seguro. A gente desentende, ainda, mas eu amo sua mãe. E vou com ela até o final. Constância, sacode 10, mas é para sacudir. Diga constância. Meu Deus, já passei 5 minutos. Vamos lá. Para terminar, os comprometidos. Quem são os comprometidos? Gostei disso, hein? Quem são os comprometidos? Não, a pessoa não ouviu, tá? Os comprometidos são os que permanecem. Você está aqui? Diga glória a Deus. Você está aí online? Diga glória a Deus. Então, os comprometidos são os que permanecem. Vou repetir, ninguém ouviu, tá bom? Quem são os comprometidos? Nem assim, Letícia. Descura esse braço aí, vai. Olha lá. Quem são os comprometidos? Meu Deus. Ontem a gente estava andando na orla, tinha lá, ó. Aí Janaína, vai para a igreja, tem vergonha de dançar. Como é que é, meu amor? Não, amor, não fala isso não, você está sendo má. A pessoa às vezes pode estar com dor na coluna igual a mim, né? Não gostei disso, tá? Você está má. Ainda está ainda com aquele negocinho que eu te fiz andar, né? João 6,68, gente. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, não é isso? Vamos ler alto? Simão, Pedro, Senhor, para onde iremos? Diga bem alto. Se só tu. Pedro era um comprometido, sim. Eu não estou dizendo de perfeito. Eu estou falando de comprometido. Eu estou falando de quem não erra. Eu estou falando de comprometido. Não confunda. Pastor, mas o senhor dá essa confiança para a Luciana? Ela é comprometida. Pastor, mas entregou a chave para o Marcelo? Ele é comprometido. Eu não estou dizendo que ele é perfeito. Aliás, se formos pautar a igreja por perfeição, tchau. Comprometidos, os que permanecem. Ele não precisa de explicação para ser. Ele não precisa de muita explicação para fazer, entendeu, Fábio? O que precisa? Eis-me aqui. Num casamento, eu não preciso de explicação. Numa amizade entre irmãos, eu não preciso de explicação, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu errei com o Dilson, eu tenho que consertar. Eu não preciso ficar dando explicação. Eu não posso abandonar, eu tenho que estar junto. Quantos entenderam? Então, estavam quando Jesus chamava, obedeciam mesmo quando era difícil. Eram chamados? Vem, eles vêm. Eram orientados? Estou junto, obedeço. Era preciso? Eis-me aqui, me levando. Anota aí para você não esquecer, anota aí, Letícia. Comprometidos não é quem aparece quando quer, é quando entende o seu chamado. E tem uma música que marcou a segunda vez que o câncer voltou na pastora. Eu tenho chamado, jamais me... O meu chamado é esse. Eu não posso calar a boca, Camilo. Eu tenho que falar. Mas fala assim, fala, mas não fala demais, fala. Isso. Estou acabando já. Está vendo? Está ainda. Vou orar, irmão. Deus vai perdoar. Concluindo. Não olhe para quem está do seu lado. Pedro só afundou porque olhou para quem estava do lado, reparando na força do vento. Até um vento pode ser um ingrato. Eu não estou falando mal de pessoas aqui, nem estou jogando indireta, nem piadinha para ninguém, não, tá bom? Nem online, nem presencial. Eu estou falando porque se o Espírito Santo me levou a viver o que eu estou vivendo, é para eu aprender e também
ensinar. Então, que fique bem claro. Eu não estou falando, pensando em pessoas nenhuma, eu estou falando em situações. E estou citando um discípulo que um vento fez ele olhar para o lado, Glaucio. Sabe? Todo mundo fala mal de Pedro que ele afundou. E eu fecho os olhos, às vezes, em casa e fico vendo cenas. Eu vejo Pedro voltando para o barco com Jesus, né? E Tomé falando, eu disse que ia dar ruim. Hã? Mateus, que era racional, quem já viu The Chosen? Mateus, lá. Mateus, extremamente racional, falando, o peso é nessa, né? A massa, né? E fazendo cálculo. Hã? Eu vejo João abraçando. Até de chorar, né? Eu vejo João abraçando e falando, pô, Pedrinho, fica assim, não, estou contigo. Amoroso, né? Marcos falando, eu podia ter ido contigo. E eu vejo Pedro parado, de cabeça baixa. Pelo amor de Deus, não está na Bíblia não, tá? É a minha imaginação. Eu afundei. Mas eu também andei. E eu podia ter andado mais se eu não olhasse para o lado. Amém? Nessa manhã tu vai sair daqui sem ficar olhando para o lado, para a força do vento, para a força de algo, para algo que aconteceu. Você vai continuar caminhando sobre as águas. O Ministério de Louvor já está se posicionando. Nós já vamos nos derramar diante de Deus. Então, querido, não é olhar para quem está do seu lado, é voltar para João 6. A multidão estava ali. Jesus estava no centro, Fábio. E tinham 3 tipos de pessoas. Quem você seria lá, Fábio? O comprometido, descomprometido ou o inconstante? E hoje, quem você é diante de Jesus?